A agressividade, como lidar com ela? A minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar várias dicas, várias experiências, várias pesquisas, várias ideias. E no meio dessas várias reflexões, nas várias abordagens, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então boa noite a você que está chegando agora no meu canal, boa noite a você que já me acompanha nos meus vídeos, nas minhas lives. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo. Fique à vontade para comentar, fazer perguntas e espero saber responder também. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é agressividade. Como lidar? Então, de que forma que nós manifestamos a nossa agressividade? Pode ser através de ações, pode ser através de palavras, pode ser através de gestos, emoções, pensamentos. Mas em que situações a agressividade ocorre? Então a agressividade, ela ocorre quando nós estamos exteriorizando o nosso ódio, o nosso rancor, e pode envolver também os nossos desejos de vingança, a nossa cólera. E ela geralmente acontece quando nós recebemos alguma ofensa ou quando vemos algo que não nos agrada. Que tudo isso ainda é um reflexo dos nossos instintos animais não domesticados. Então existem vários níveis de agressividade que varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Ou seja, cada um de nós interpreta uma experiência de uma forma diferente da outra pessoa. Porque tudo isso envolve o nosso nível de consciência, assim como o nosso esforço, ou como o esforço que nós estamos fazendo para controlar esse impulso provocado pelas nossas emoções. Então, se nós aprofundarmos um pouquinho mais nesse tema, nós vamos ver que a agressividade, ela ocorre quando nós não nos abrimos para novos entendimentos, para novos pontos de vista, quando nós somos inflexíveis diante de uma situação. Se não conseguimos controlar os nossos impulsos, são os nossos instintos e as nossas emoções que passam a nos controlar. E aí começamos a ter um sentimento de raiva, um ressentimento, hostilidade, ódio, antipatia. E pode fazer também com que nós utilizemos da nossa palavra para agredir ou para ofender uma outra pessoa. E pode gerar também discussão, gritos, e são difíceis de serem controlados depois que nós começamos essa discussão, depois que nós começamos os gritos, depois que nós começamos com a agressividade, porque nós fomos dominados pela nossa emoção. Porque fica difícil controlar essa situação. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós nos sintonizamos com outras energias iguais e aumentam ainda mais esse desequilíbrio. Então eu já percebi situações assim que aconteceram comigo, que começaram com uma pequena faísca e de repente se transformou em uma explosão da minha parte. Então tudo isso foram provocadas pela sintonia ou pela minha sintonia com energias similares que potencializaram ainda mais o meu desequilíbrio. Um detalhe é que a culpa não é das energias que estão à nossa volta, e sim da sintonia que nós mesmos nos colocamos com estas energias. E qualquer palavra que ofenda é um sentimento contrário ao entendimento,
sentimento contrário à compreensão, à concórdia, à união. E alimenta ainda mais o nosso sentimento de ódio, o nosso sentimento de rancor. O pior de tudo isso é se nós achamos isso normal. Porque se nós achamos essa situação normal, não fazemos nada para mudar. E continuamos no mesmo nível de consciência, no mesmo tipo de desentendimentos e no mesmo tipo de sofrimento emocional. A parte mais desagradável e perigosa da agressividade ocorre quando nós partimos para a ação, que pode provocar ferimentos, pode provocar tragédias. E quando nós vivenciamos cenas de violência, cenas de agressividade, seja na vida cotidiana, seja nos noticiários, seja nos filmes, e não transformamos em ensinamentos, em aprendizados benéficos para nós, nós introduzimos essa violência na nossa vida, de forma consciente ou de forma inconsciente. E isso pode passar a ser algo natural na nossa vida. E pode até passar a ser uma banalidade de tanto que nós vemos essas situações de violência, de agressividade. Então existem alguns videogames violentos que envolvem a agressão. Então quanto mais se utiliza-se de videogames violentos, mais introjetamos essa violência dentro de nós, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, existem também brinquedos para crianças que podem sugerir situações de agressividade. Então, quando eu era criança, tinha muitos brinquedos daquela época em que a gente brincava de mocinho e bandido. E isso envolvia violência. Então, precisamos tomar cuidado nas coisas que nós estamos dando como exemplo para as pessoas que estão se espelhando em nós, pessoas que estão nos observando. Então, se nós introduzimos essa violência na nossa vida, em algum momento essa violência se aflora, pois ela passou a fazer parte de nós e pode causar danos difíceis de serem consertados depois. E como nós podemos utilizar cenas desagradáveis de violência e de agressividade como um ensinamento? Bom, eu assisto vídeos de viagens, são os vlogs de viagens. E em alguns deles eles fazem visitações a museus, visitações a locais históricos, a centros históricos, onde são apresentadas marcas do passado, aquelas marcas negativas do passado, mostrando o resultado de ocorrências infelizes. Então essas coisas são mostradas em museus, mostradas em locais de visitação pública, para que possa conscientizar o público que visita esses locais, para que aquilo não se repita de novo, porque algo que aconteceu maléfico no passado provocou algo muito ruim. Então, para que aquilo não se repita de novo, eles colocam essas cenas em museus, colocam em centros históricos, em locais onde houve a violência. Então, da mesma forma, nós podemos utilizar as nossas experiências desagradáveis para refletir em formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, para que nós não repitamos os resultados infelizes que nós mesmos já provocamos no passado, ou das cenas que nós estamos vendo que estão dando resultados errados, para que nós não repitamos esses erros. Então, os momentos de raiva, os momentos de ressentimento, de hostilidade, ódio, antipatia, geram pensamentos negativos repetitivos. Esses pensamentos negativos repetitivos produzem energia negativa em nós cada vez que nós pensamos, e que se propagam para fora de nós em direção à pessoa que nos afetou. E esses pensamentos negativos repetitivos ficam remoendo
na nossa mente sobre o ocorrido e nós ficamos até arquitetando uma forma de desforra, gastando várias horas ou até vários dias, programando as palavras que nós vamos dizer quando nós nos encontrarmos com a pessoa que nos ofendeu. E nós passamos de posição de vítima para a posição de agressor. Então, o nosso pensamento é a forma mais comum de nós demonstrarmos a nossa agressividade. E muitas vezes nem chegamos a concretizar o que nós estávamos planejando. Só que as energias negativas que nós produzimos, além de se sintonizarem com as energias similares àquelas energias que nós estamos produzindo, se essas energias ficarem algum tempo conosco, vão começar a afetar o nosso corpo físico e até o nosso psiquismo. Por exemplo, quando nós ficamos agressivos, ficamos irritados, não pode acontecer daquelas situações de nós sentirmos dores no estômago, pode até produzir gastrite, úlcera, pode causar problemas digestivos como diarreia, prisão de ventre, pode causar dor de cabeça, perda de apetite e pode gerar também mágoa, que a mágoa é aquela raiva que nós temos que não foi exteriorizada, é uma raiva que nós estamos interiorizando. E todas essas situações podem se transformar em doença. Então, por exemplo, a mágoa pode se transformar em um câncer. Aqueles problemas de dores no estômago podem se transformar em diarreia, aliás, em gastrite, em úlcera. E os problemas digestivos podem causar diarreia, prisão de ventre. E tem várias outras situações que eu comentei que podem provocar situações anômalas no nosso organismo. São reações das nossas emoções que nós não conseguimos equilibrar, que se nós deixarmos por um certo tempo, eles podem provocar um desequilíbrio no nosso organismo e até no nosso psiquismo, porque nós geramos uma cascata de substâncias no nosso organismo que vai afetar algum ponto fraco do nosso organismo. Então, da mesma forma como pensamentos negativos produzem cascata de substâncias negativas, os pensamentos positivos produzem cascatas de substâncias positivas no nosso organismo. Como nós podemos ver, por exemplo, aqui nesse livro, Moléculas de Emoção, da doutora Candace Pert. Então, aqui existem informações relacionadas à epigenética, que eu comentei agora há pouco sobre o efeito das emoções no nosso organismo, que são as doenças psicossomáticas, e também a epigenética vem confirmar esses estudos. Judith Nobre escreveu aqui: Hugo, você transmite paz e amor, gratidão. Muito obrigado, Judith, gratidão a você também. Muito obrigado pelas palavras. E Lúcia Lima escreveu: boa noite, Hugo, luz para todos nós. Boa noite, Lúcia, e paz para todos nós. Muita paz e muita luz para todos nós. Então, as nossas emoções só podem ser controladas se nós envolvermos a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa consciência superior. Porque quando nós não envolvemos a nossa consciência superior antes de realizar uma ação, depois podemos ficar pensando assim: por que eu fui fazer isso? Se eu tivesse pensado melhor, não teria feito isso. Eu estou arrependido, eu estou arrependida por ter feito isso ou por ter feito aquilo, porque não sabia que ia causar tanto dano. Ou podemos pensar: onde é que eu estava com a minha cabeça? Então, por isso que é importante nós procurarmos envolver o nosso raciocínio, a nossa consciência superior o mais rápido possível para evitar esses resultados inconvenientes. O nosso orgulho ou o nosso egoísmo, ou ambos, estavam presentes quando tivemos um descontrole emocional. Porque o nosso orgulho nos traz o sentimento de nós estarmos sendo rebaixados. E quando temos esse sentimento, qualquer situação vai nos irritar, qualquer situação vai nos ferir.
e nós ficamos achando que os outros estão contra nós. E essas contrariedades são proporcionais às crenças interiores que nós mesmos temos com relação à situação. Isso varia de pessoa para pessoa, porque cada um de nós tem uma crença interior diferente da outra. Cada um de nós tem uma história de vida diferente da outra pessoa. Ou seja, as nossas contrariedades estão relacionadas com os valores interiores que carregamos dentro de nós. E também tudo isso está relacionado com o nível de importância que nós damos àquilo. Por exemplo, uma situação, uma ocorrência pode ser importante para uma pessoa e para outra não. Depende de como cada um de nós percebe aquela situação. Então, o mais importante não é o que acontece conosco, mas sim o que nós fazemos ou como nós lidamos com aquilo que acontece conosco. E a forma como nós interpretamos a situação pode fazer com que nós rejeitemos até qualquer argumento contrário ao que nós estamos pensando. Mesmo que seja um argumento justo, um argumento racional. E isso piora ainda mais a situação. Se nós pudéssemos nos olhar no espelho nesses momentos em que nós estamos agindo com agressividade, nós teríamos medo de nós mesmos, ou nós nos acharíamos ridículos. Nós ficaríamos irreconhecíveis, porque a nossa feição muda, a nossa postura muda, o nosso tom de voz muda, os nossos gestos também mudam. Nós nos transformamos em uma figura meio que monstruosa, meio que animalesca, como aquela personagem do Incrível Hulk. Então daí nós podemos ter uma ideia de como as outras pessoas nos enxergam quando nós estamos agindo com agressividade. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós somos as primeiras vítimas da nossa agressividade. Porque além de afetar a saúde do nosso corpo físico, como eu já comentei sobre a somatização, sobre as doenças psicossomáticas, nós também podemos sentir remorsos por fazer sofrer as pessoas que nós mais amamos. E podemos também ter desgostos que permanecem conosco durante muito tempo. E quando envolvemos a nossa consciência superior, nos momentos em que percebemos que vamos ficar agressivos, nós podemos começar a praticar o nosso perdão, a nossa tolerância, a nossa renúncia, o nosso desprendimento. E assim nós passamos a produzir energias benéficas para nós e também em direção à pessoa que provocou o mal-estar em nós. E aí podemos lembrar daquela frase budista, que ela diz assim: a forma como as pessoas nos tratam é o karma delas. E a forma como nós reagimos é o nosso karma. O que vem a ser a palavra karma? Se nós buscarmos a tradução de karma, vem a ser ação. Então nós podemos traduzir essa frase assim: a forma como as pessoas nos tratam é a ação delas. E a forma como nós reagimos é a nossa ação. Por que essa frase é importante? Porque toda ação tem uma reação. Ou seja, toda causa tem um efeito. O que nós plantamos, nós colhemos. Por isso é importante nós percebermos como que nós estamos reagindo diante da ação de alguém. Só que nós podemos ter uma ideia falsa de acharmos que não conseguimos mudar a nossa própria natureza. E com essa ideia falsa, nós ficamos pensando que são os nossos genes que nos comandam, e não o contrário que é o correto, né? Ou seja, somos nós quem comandamos os nossos genes.
segundo já demonstrado pela epigenética. Agora, com essa ideia falsa de que nós não conseguimos mudar a nossa natureza, nós achamos que não precisamos nos esforçar para corrigir os nossos defeitos e as nossas más tendências. E quando nós nos sentimos assim, sempre estamos colocando desculpas por agirmos dessa forma agressiva, desculpas pelo nosso temperamento. Ao invés de nos sentirmos culpados ou responsáveis, nós colocamos a culpa no nosso organismo. E podemos até colocar a culpa em Deus por nos fazer assim. E tudo isso é uma consequência do nosso orgulho, que demonstra que ainda temos imperfeições. Que cada vez que nós estamos indo contra as leis divinas, nós sofremos. Então, não é o nosso corpo que produz a nossa agressividade, e sim o nosso espírito. Ou seja, nós mesmos produzimos a agressividade. Porque o espírito pacífico, mesmo que esteja em um corpo de guerreiro, vai ser sempre pacífico. Agora, um espírito violento, mesmo em um corpo debilitado, não vai fazer com que ele seja mais dócil. Ou seja, um corpo não vai dar agressividade para a pessoa que não possui essa agressividade no seu interior. Então, às vezes, nós queremos revidar alguma ação provocada por alguém. E achamos que se nós não fizermos nada, não vai acontecer a justiça. Nós devemos lembrar que se nós estamos recebendo algum tipo de provocação desagradável, é muito lícito nós nos defendermos. Mas aqui que devemos tomar cuidado com a forma de como nós agimos para nós nos defendermos. É muito provável que tudo isso seja um efeito de algo que nós causamos em algum momento na nossa vida para essa pessoa ou para alguma outra pessoa. Então, se aquilo está acontecendo conosco, não é por acaso, porque nada ocorre por acaso na nossa vida e em tudo existe uma oportunidade de aprendizado. O Rabelo 580, não aparece a foto aqui, escreveu: o orgulho atrapalha muito a nossa vida, né, Hugo? Exatamente, o orgulho atrapalha bastante a nossa vida, o egoísmo também, a vaidade. Então nós temos várias imperfeições ainda para irmos corrigindo ao longo do tempo, pouco a pouco. Então nós não devemos tentar corrigir tudo de uma vez, que nós não vamos conseguir. Então é pouco a pouco, um pouquinho a cada dia. E ao longo de alguns anos vamos ter melhorado bastante. Mas é verdade, o orgulho atrapalha muito na nossa vida e provoca até situações desagradáveis para nós e também para os outros. Então, obrigado pelo seu comentário. Bacana. Então, sempre uma pessoa que está ofendendo está a um passo do desequilíbrio. E quando nós reagimos no mesmo nível, nós também estamos a esse passo do desequilíbrio. E uma pessoa que sente prazer em ofender outra pessoa está ignorando ou está desconhecendo o nível de enfermidade da qual a pessoa é vítima. E a pessoa acaba se enrolando nessa teia de comportamento até meio insano. E logo a pessoa vai ser vítima dela mesma. Agora, se nós estamos sendo convidados ao revide, nós devemos tomar cuidado, porque podemos nos envolver na mesma teia de comportamento insano, nos tornando alienados da realidade, ficamos fora da realidade, onde podemos até perder a nossa razão em função da ação que nós tomarmos. Então, quando nós somos convidados ao revide, devemos procurar acionar a nossa consciência o mais rápido possível, para que nós não tomemos ações precipitadas, aquelas ações precipitadas que nós podemos nos arrepender depois. E dessa forma nós podemos refletir com mais razão, utilizando a nossa consciência superior. E assim
evitar de nós aumentarmos uma carga adicional, né? Aumentarmos a nossa carga de sofrimento emocional. Muito obrigado a todos vocês por estarem me acompanhando aqui na live, ao vivo ou no vídeo gravado. Muito obrigado, muita gratidão a você. Espero que esse conteúdo esteja sendo útil para você também, que possa estar sendo importante para reflexões profundas e que possamos principalmente refletir e colocar em prática o que fizer sentido para cada um de nós. Muito obrigado por você estar aqui. Então nós já percebemos a necessidade da nossa transformação interior, mas às vezes não temos uma compreensão muito clara sobre esse assunto, porque ainda temos uma crença que essa transformação interior ocorre de forma como a maioria vê, da forma convencional, ou seja, da forma externa a nós. Ficamos achando que se nós mudarmos alguma coisa fora de nós, já está sendo suficiente para essa transformação interior. Por exemplo, comprar algum produto, comprar uma roupa, um celular, um carro. Então, comprar alguma coisa externa, às vezes ficamos achando que nós estamos nos transformando, mas não estamos nos transformando interiormente, porque a verdadeira transformação interior, como o próprio nome diz, ou como o próprio termo diz, deve ocorrer no nosso interior, quando nós iluminamos a nossa mente com novas ideias, com novos conceitos. Então, para o nosso aprimoramento mental, é necessário nós adquirirmos conhecimentos novos de forma contínua e também fazer um esforço constante em realizar o bem. E tudo isso deve ser feito com disciplina, para que nós não fiquemos cristalizados ou nós não fiquemos paralisados nas mesmas ações ou nas mesmas ideias que nos prejudicaram lá no passado. Então, para isso, nós devemos reestruturar os nossos raciocínios de acordo com os cenários que aparecem na nossa vida. Então, se os cenários aparecem na nossa frente, mas nós continuamos tendo as mesmas formas de pensar, os cenários não vão mudar, ou seja, os cenários vão continuar iguais. Para que os cenários mudem, nós precisamos reestruturar as nossas formas de pensar e a nossa forma de agir, procurando ver as situações com outros pontos de vista, com outros ângulos, ou de uma forma mais ampla, uma visão mais panorâmica. Então, no nosso passado, muito provavelmente, nós já analisamos de forma racional alguns dos nossos comportamentos. E isso fez com que nós mudássemos o nosso pensamento, o nosso hábito, a nossa forma de agir. Então, da mesma forma, nós podemos fazer o mesmo agora no presente, com relação às coisas que nos rodeiam, principalmente aquelas que nos levam à agressividade. E conforme nós vamos refletindo sobre o nosso comportamento equivocado e fazemos as mudanças necessárias para corrigir esses comportamentos, os nossos sofrimentos vão deixando de existir. A Judite Nóbrega escreveu aqui: estou amando as explicações. Muito obrigado, Judite. Obrigado pelo comentário. E a minha mãe escreveu aqui: sejamos sensíveis o suficiente para ver o interior. Isso mesmo, ver o nosso interior envolve sensibilidade da nossa parte. Muito bacana esse comentário, mãe. Muito obrigado. Bastante relevante. Então, nós não devemos nos conformar com as coisas erradas que nós vemos no mundo. Mas isso não significa que devemos agir com agressividade. Não significa que devemos agir com rebeldia ou com gritaria. Nem agir de forma amarga, de forma azeda. Nem entrarmos em discussões acaloradas. As discussões são importantes, desde que elas sejam saudáveis. Tem também uma frase de um grande sábio que ele dizia assim: discutiremos, mas não disputaremos. E essa semana eu vi uma postagem no Facebook que ele dizia assim: onde
dialogam pessoas sábias, as opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Achei bastante interessante essa frase. Então é importante nós não agirmos com rebeldia, não agirmos com agressividade, e sim buscarmos um aprendizado naquele ensinamento que está sendo mostrado para nós. Então, nas situações em que nós agimos com agressividade, muito provavelmente ocorre porque nós queremos que as coisas se ajeitem o mais rápido possível da forma como nós queremos e no tempo em que nós queremos. Queremos mudar algo que não está sob o nosso controle, mas achamos que está. E quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós ficamos frustrados, ficamos ansiosos, ficamos irritados, ficamos agressivos. Então essas situações são situações em que nós estamos nos colocando na posição de Deus. Queremos que tudo aconteça de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades. Então, as coisas erradas que nós vemos no mundo são convites para que nós possamos nos transformar, para não utilizarmos da nossa força para tomarmos uma ação negativa, e sim utilizarmos essa energia para podermos ressignificar as nossas emoções e os nossos pensamentos, e direcionarmos essa energia nas ações no bem, em algo que seja edificante e não em algo que seja destrutivo. Então, ao invés de nós utilizarmos do nosso hábito agressivo, que já temos muito enraizado em nós, no nosso inconsciente, na nossa sombra, nós podemos levar luz para esse hábito negativo e converter esse hábito negativo em hábito positivo, em auxílio às outras pessoas. E isso requer de nós um exercício contínuo, um pouquinho a cada dia. É porque o hábito negativo ele foi construído ao longo das nossas várias existências, que foi necessário até para a nossa sobrevivência. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos vendo que, em função dos resultados desagradáveis que estamos tendo quando agimos com agressividade, vemos que existe uma necessidade de mudança de hábito, de mudança de comportamento, de mudança de pensamento. E conforme nós vamos implementando essas mudanças para melhor, vamos saindo do estado de agressividade, caminhando naquele sentido de nós nos tornarmos pessoas mais pacíficas e, como consequência, os nossos sofrimentos emocionais vão desaparecendo. A Lúcia Lima escreveu aqui: Hugo, há algum tempo tenho trabalhado arduamente para essa transformação. Sei que ainda existe um longo caminho, mas revidar foi um dos primeiros comportamentos que tive que reavaliar. Olha que bacana, muito obrigado por esse compartilhamento. Então, continuando aqui. Hoje, silencio diante de muitas situações. Tem sido um aprendizado maravilhoso. A cada situação eu falo para mim mesma: hoje eu venci o orgulho. Estou tão feliz com o resultado, mas confesso que é um processo longo. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, Lúcia. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Isso mesmo, quando nós evitamos de revidar uma situação com agressividade, no começo às vezes é muito difícil, mas com o tempo nós vamos vendo os resultados positivos de tudo isso e vamos vendo que vale a pena nós não revidarmos na mesma altura da ofensa. E assim a nossa vida vai se tornando também mais leve. E realmente esse processo é um processo longo, porque por vários anos nós viemos nos comportando de uma determinada forma que se tornou um hábito para nós. E para mudarmos o nosso hábito, ele leva um tempo. Então, quanto mais praticarmos de evitarmos esse revide, mais colocamos esse hábito na nossa vida. E ele acaba sendo algo automático depois de um tempo. Deixamos de revidar diante de alguma ofensa, diante de algo que
nos desagrade. Então tudo isso é um exercício diário, mas os resultados são bastante benéficos. Como você mesma comentou aqui, estou tão feliz com o resultado. É isso mesmo que você comentou, Lúcia. Muito obrigado por compartilhar sua experiência. A minha mãe bateu palmas aqui. Muito bacana. Eu, por exemplo, já tive um pavio muito curto. Já comentei até em outros vídeos, né? Agora o meu pavio aumentou um pouquinho, né? Quando eu tinha um pavio muito curto, eu me irritava muito facilmente, alterava o tom da minha voz com muita facilidade, fechava a minha cara e até partia para provocação e até para agressão. Não que eu era uma pessoa muito briguenta de partir para aquela briga física de fato, mas eu costumava provocar as pessoas. E ainda falava com base no meu orgulho: você é grande, mas não é dois. É só para comentar que eu não sou alto, eu sou baixinho. Então quando alguém grande me desafiava ou causava algum desconforto em mim, eu provocava e ainda falava assim: você é grande, mas não é dois. Olha só a cabeça que eu tinha. E assim, com essas situações, tinha pessoas que me protegiam para eu não ser agredido. E outras pessoas achavam que não valia a pena continuar com aquela discussão e viravam as costas e iam embora também. Então, devido à minha falta de compreensão das coisas, à minha falta de maturidade, eu achava certo de eu me colocar numa posição superior, atacando de uma forma agressiva. E conforme eu fui adquirindo conhecimentos, fui tendo uma compreensão melhor da vida e também de mim mesmo. Comecei a trabalhar as minhas deficiências para poder transformar essas deficiências de forma que me trouxesse mais harmonia, mais serenidade, melhor estabilidade emocional. Esse trabalho sobre as minhas deficiências tem sido constante na minha vida. Então, como a própria Lúcia Lima comentou aqui, é um processo longo. Então, o processo de nós nos transformarmos em pessoas sábias, ele é um processo lento, é um processo longo, é um processo dolorido também, porque exige mudança em nós, mudança de consciência, mudança de pensamento, mudança de comportamento. E esse processo é um processo lento, mas é importante que nós estejamos sempre buscando essa mudança dentro de nós. Ou nós dormimos hoje mais sábios do que nós fomos dormir ontem. A cada dia com conhecimento a mais que nos faça pessoas melhores. Então hoje devemos ser uma pessoa melhor do que fomos ontem e amanhã sermos uma pessoa melhor do que somos hoje e assim por diante. Então tudo isso é importante porque nós não viemos para continuar nos submetendo aos nossos impulsos irracionais, aos impulsos animais não domesticados, mas sim para nós amadurecermos e educarmos esses impulsos instintivos e emocionais. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos com base na nossa razão, no nosso raciocínio, na expansão da nossa consciência. Então eu venho reforçando sobre a nossa necessidade de envolvermos a razão, envolvermos o raciocínio, que são manifestados no nosso córtex pré-frontal, aqui na região da testa. Porque a neurociência nos ensina que é através do envolvimento dessa região do cérebro que conseguimos controlar os nossos impulsos inferiores. E sabemos que os resultados desses impulsos inferiores não são positivos e causam danos complicados para corrigir depois. Porém, as correções desses danos também fazem parte do nosso aprendizado. Então, ao invés de usar da nossa agressividade para destruir, nós podemos utilizar essa energia para construir, para cooperarmos na cocriação, cooperarmos na criação, ajudando outras pessoas.
E quanto mais nós conseguirmos observar a nós mesmos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, vemos a necessidade de nós nos melhorarmos como pessoas, para nós nos tornarmos seres cada vez mais humanos, como seres cada vez mais racionais e não seres irracionais. E quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, mais nós aprendemos e mais nós descobrimos os potenciais que nós temos dentro de nós. E mais nós vemos que temos muito para aprender. E assim nós vamos ao encontro do sentido da vida, vamos ao encontro do propósito da vida. Eu vi uma postagem também que estava escrito assim: o sentido da vida é encontrar o seu dom, e o propósito da vida é compartilhá-lo. E essa frase foi atribuída a Pablo Picasso. Então, quando nós encontramos sentido nas coisas que nós estamos vivenciando, nós estamos experienciando, o nosso sofrimento emocional deixa de existir. Então, quando nós vemos alguma perturbação exterior, procuremos parar para analisar e não repetir aquela perturbação e não revidar diante daquela situação. E busquemos também as lições que estão embutidas nessa perturbação. Ou seja, quando vemos alguma ação agressiva por parte de alguém, procuremos refletir sobre os danos e não façamos igual. Não queiramos imitar aquela pessoa. Então, cada esforço que nós fizermos nos tornará mais educados nos nossos instintos, nas nossas emoções inferiores. E assim nós vamos atrair mais simpatias para perto de nós, que vão nos ajudar no nosso progresso, ajudando assim a transformar as nossas sombras em luz. E a partir do momento em que começamos a perceber esse fluir de energias, indo e vindo, começamos a perceber essa troca de energias, nós vamos expandindo a nossa consciência e superando os nossos sofrimentos emocionais, porque essa troca de energias vai nos renovando, faz nós crescermos interiormente. E a Jocilda escreve aqui: tenho aprendido muito, Hugo, com seus acionamentos ou ensinamentos. E a você toda a minha gratidão. Muito obrigado pelos seus comentários, por suas palavras, Jocilda. Obrigado por estar me acompanhando, obrigado por participar, curtir também nas minhas postagens, né, que você vem curtindo com bastante frequência. Obrigado por suas palavras, Jocilda. Então, quero agradecer a todos vocês que me acompanham nas várias plataformas, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, que acompanham, que curtem, que assistem os vídeos, que isso ajuda bastante e me incentiva a continuar seguindo nesse caminho. Então, muito obrigado a todos vocês que me assistem, que curtem, que compartilham, que comentam. Muito obrigado a todos vocês. Então, gratidão a todos vocês. Então, como nós podemos ligar com a nossa agressividade? Se nós ficamos focados na nossa agressividade, pensando assim: nossa, eu sou uma pessoa agressiva, eu preciso mudar a agressividade, nós não vamos conseguir mudar a agressividade. Ou seja, cada vez que nós pensarmos que somos pessoas agressivas, nós vamos reforçar ainda mais a nossa agressividade a cada pensamento. E os nossos neurônios vão se acostumando com essa ideia de agressividade, até que, de tanto repetir o mesmo pensamento, eles entendem que aquilo é um hábito. E quando se torna um hábito, começamos a fazer as coisas de forma automática, começamos a nos tornar agressivos de forma automática. O que é nós realizarmos alguma ação de forma automática? É, por exemplo, quando estamos dirigindo um carro, estamos dirigindo de forma automática, nós não ficamos mais prestando atenção em pisar na embreagem,
mudar a marcha, acelerar, frear. Fazemos isso de forma automática. Fazemos isso também quando nós digitamos um número de telefone que nós estamos acostumados a ligar. Quando nós tocamos algum instrumento, por exemplo, um violão, tocamos um piano, nós não ficamos pensando em cada posição do dedo, posição das cordas. Nós fazemos isso de forma automática depois que aquilo se torna um hábito. Ou mesmo quando nós vamos digitar no computador ou digitar no celular, aquilo também muitas vezes nós fazemos de forma automática. Às vezes nem pensamos aonde estão as teclas. A tecla A, a tecla B, a tecla C. Nós não pensamos, vamos no automático e digitamos de forma automática. Então, quando algo se torna um hábito, nós realizamos a ação de forma bastante automática. E quando fazemos as coisas de forma automática, nós não envolvemos mais o nosso córtex pré-frontal. Passamos a não prestar mais atenção nos detalhes a serem realizados em cada etapa. E além disso, conforme nós vamos repetindo os mesmos pensamentos, produzimos energias que provocam ampliação também dos efeitos. Porque essas energias que nós geramos se somam a outras energias similares e podemos também ter esses efeitos reforçados em nós. Então, quanto mais nós repetimos, mais iguais nós nos tornamos, mais automáticos nós ficamos. Então, para transformar a agressividade, precisamos fazer um exercício de praticar o bem. Ou seja, temos um pensamento oposto ao que nós queremos transformar. E assim não reforçamos mais a agressividade, e sim vamos fortalecer os pensamentos no bem. Ou seja, ao invés de nós praticarmos a agressividade ou pensarmos em agressividade, podemos começar a praticar atitudes que sejam mais pacificadoras. Alguns exemplos simples. Utilizar palavras mais doces no lugar de palavras ásperas. Procurar agir com mais paciência ao invés de explodirmos com facilidade. Porque Deus colocou algumas pessoas no nosso caminho para servirem de teste para os nossos sofrimentos e para colocar a nossa paciência à prova. Então são ensinamentos que foram colocados no nosso caminho para nós aprendermos a desenvolver a nossa paciência. Então nós podemos cada vez mais procurarmos ser mais moderados nas nossas atitudes, agirmos com mais serenidade nas nossas ações e também agirmos com mais benevolência com as outras pessoas, o que faz com que nós nos tornemos pessoas mais afáveis, que outras pessoas querem estar junto. Então esse pensamento mais coletivo, esse pensamento mais abrangente, ao invés de nós pensarmos apenas em nós, vai ampliar o nosso campo de visão, de uma visão materialista para uma visão mais espiritualizada. E essa visão mais espiritualizada faz muita diferença na nossa vida, para que nós possamos compreender melhor o sentido da vida e a nós mesmos, permitindo entender a importância do controle da nossa agressividade em favor do todo, em favor do conjunto, onde nós também estamos inseridos. Então, transformando a agressividade em passividade, nós vamos levar uma vida mais leve, mais serena, mais harmônica, com menos sofrimentos emocionais. Só que essa transformação não ocorre da noite para o dia. É uma jornada, é um exercício contínuo, é um exercício diário. Então, se você está vendo em mim uma pessoa mais pacífica, ele vem sendo resultado de estudos, pesquisas e vivências práticas, de adquirir um conhecimento e procurar colocar em prática. Então eu venho colocando isso em prática ao longo da minha vida. Não sou ainda uma pessoa perfeita que consegue controlar a agressividade 100%, mas eu já melhorei
já melhorei um bocadinho do que eu era antes. Então, através dos conteúdos dos meus vídeos, eu procuro condensar as informações úteis para que você não passe o tempo que eu passei para aprender isso. Então, isso não significa que eu seja 100% pacífica, tá? Não significa que eu seja uma pessoa 100% pacífica, mas eu continuo trabalhando essa imperfeição da agressividade em mim. Eu venho compartilhar com você os resultados dos meus estudos, os resultados das minhas vivências práticas, para que você também possa gradualmente aplicar esse conhecimento na sua vivência prática e reduzir o seu sofrimento emocional nas coisas que eu falei nesse vídeo que fizeram sentido para você. Então, eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, para que você possa colocar na prática, no seu dia a dia. Você já possa refletir isso hoje, amanhã, durante toda a semana, ao longo do mês, ao longo da sua vida. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Espero te ver no meu próximo vídeo ou na minha próxima live. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um conteúdo diferente, e espero te ver em todas essas lives. Cris Carmo entrou, seja bem-vinda. Chegou bem no finalzinho aqui da live, né? Temos também a mesma Seva Artesanal, escreveu: gratidão pelos ensinamentos, tenho que melhorar muito nesse aspecto. Muito bom, parabéns. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado também pelos parabéns. Bateu palma aqui também. Muito bacana, muito obrigado. Nós todos acho que temos que melhorar bastante ainda, né? Para sair desse estado de sofrimento, para ir buscar uma vida mais serena, uma vida mais tranquila, uma vida com menos sofrimentos emocionais. Mas muito obrigado pelo seu comentário. A Bia Abrahim escreveu aqui: às vezes perdemos a cabeça por conta do estresse. Quando vemos, já fizemos. Exatamente isso, Bia. Então muitas vezes nós não conseguimos controlar as nossas emoções e agimos com impulsividade. E nesses momentos, quando nós agimos com impulsividade, é perigoso o resultado que isso vai provocar. Então cada vez mais, conforme nós formos praticando o envolvimento da nossa consciência, o envolvimento do nosso raciocínio naqueles vários momentos, principalmente nos momentos de estresse, nós vamos conseguindo controlar cada vez mais as nossas emoções mais instintivas, aquelas negativas, aquelas inferiores, que podem provocar resultados catastróficos ou resultados não muito benéficos, né? Isso é um exercício diário também. Muito obrigado pelo seu comentário, Bia. Minha mãe escreveu aqui: boa noite, com muita paz, serenidade e luz que emana de Deus e da nossa Mãe Maria, a todos e a todas. Ótima live de reflexão para todos nós. Tenha uma noite abençoada para você e a todas. Ótima semana, gratidão. Muito obrigado por me acompanhar aqui na live, mãe. Obrigado pelas palavras também. Uma ótima noite abençoada para a mãe também e para todas as pessoas que estão assistindo. Minha mãe postou um coração também. Obrigado, mãe. Coração para a mãe também. E a Judite Nobre escreveu aqui: gratidão. Muito obrigado, Judite. Gratidão a você. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até o finalzinho aqui da live. Quero desejar a todos e a todas uma boa noite. Que tenham uma noite tranquila, serena, que
que possamos refletir com serenidade sobre a live de hoje, sobre o conteúdo de hoje, para que possamos implementar algo que fez sentido para nós. Então, boa noite para você, que tenha uma noite reconfortante e que possamos ter também uma excelente semana. Muito obrigado a todos vocês. Então, assim vamos encerrando mais uma live. Então, boa noite a vocês. Muito obrigado. Gratidão de novo a vocês. Boa noite.